Sabe aquela sensação de perda, de desorientação total? Como é que a gente acha esperança quando parece que não tem mais chão? Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história antiga, mas que fala muito sobre isso. A história de Ruth e Boaz. É uma narrativa poderosa sobre lealdade, sobre redenção e como às vezes a providência age de um jeito que a gente nem espera. A ideia aqui é explorar essa história, que já foi analisada de tantas formas, e tirar dela os insights mais fortes para nós. Exato. E é incrível como essa história continua relevante, né? Ela é estudada há séculos por diversas áreas, justamente pelas lições universais que traz. Lições sobre integridade, sobre bondade, sobre fé. Uma fé que age, sabe? Para começar, a história já parte de um lugar bem sombrio, né? Noemi, ela sai de Belém com a família, buscando escapar da fome. Vai para Moabe. E lá, a tragédia. Perde o marido, perde os 2 filhos. Volta para Belém só com Ruth, a nora estrangeira. E a dor dela é tão, mas tão profunda, que ela mesma diz: "Não me chamem mais Noemi", que quer dizer agradável. Me chamem de Mara, que significa amarga. Isso é muito forte. Carrega um peso enorme. Imagina? Porque não é só a dor emocional, é o desamparo completo. Naquela sociedade, uma viúva sem filhos homens, ela perdia praticamente tudo. Status, segurança econômica, o futuro. Essa amargura da Noemi é o reconhecimento dessa vulnerabilidade extrema. Um sentimento que, infelizmente, muita gente ainda reconhece hoje em dia, em situações de perda radical. Pois é. E nesse cenário de pura desolação, vem a decisão da Ruth, que é surpreendente. Noemi até tenta dispensá-la, fala para ela voltar para o povo dela para ter alguma chance, mas aí Ruth faz aquela declaração famosa, né? Aonde você for, eu vou. Onde você morar, eu moro. Seu povo é meu povo, seu Deus é meu Deus. O que tem de tão radical nessa lealdade? Olha, é radical porque é um compromisso total e ativo diante do desconhecido. Ela está largando tudo. A terra, a cultura, a família, a religião, tudo. Tudo isso por uma sogra amargurada, sem perspectiva nenhuma aparente. E elas chegam em Belém na pior condição possível. Viúvas, pobres e Ruth, ainda por cima, era estrangeira, moabita, vista com desconfiança. Essa escolha dela não é só sentimentalismo, sabe? É uma aposta de vida, baseada em caráter, em relacionamento. É um ato de fé absurdo na prática. E chegando lá, Ruth não espera as coisas acontecerem. Ela age. Vai logo buscar o sustento básico que era permitido aos pobres, recolher as espigas que sobravam da colheita. E aí acontece o que parece uma coincidência. Ela entra justo no campo de Boaz, um parente rico, respeitado, do falecido marido de Noemi. E o mais interessante, ele não só percebe ela ali, mas quando descobre quem ela é, a história dela com Noemi, ele a trata com uma bondade, uma proteção fora do comum. Essa iniciativa da Ruth, o que revela? Revela para mim uma fé que trabalha, uma fé ativa. Mesmo na posição mais humilde, Ruth age com dignidade, busca uma solução. E isso chama a atenção de Boaz. E a integridade dele também é notável aqui. Ele era um Goel, né? O parente remidor. Tinha uma responsabilidade legal e social ali. Certo, a lei do resgate. Isso, mas ele vai muito além da obrigação legal. Ele poderia ter feito só o mínimo. Como assim, além? Bom, a lei dava a estrutura, mas a forma como Boaz agiu mostra o caráter dele. Ele elogia Ruth publicamente pela virtude dela, garante a segurança dela no campo, oferece mais do que ela precisaria e, fundamental, quando chega a hora de resolver a situação da terra e do casamento com Ruth, ele segue o processo legal à risca, com total transparência. Vai na praça, oferece a chance primeiro a um parente ainda mais próximo. Ah, tem esse detalhe. Sim, isso garante que tudo seja justo, legítimo, protegendo a Ruth de qualquer questionamento futuro. Não é só cumprir a lei, é agir com honra. É aí que a gente vê como a tal coincidência do encontro se encaixa num quadro maior onde a providência talvez opere através dessas escolhas humanas virtuosas, sabe? Faz todo sentido. E o resultado dessa união é o nascimento de Obed. E Obed se torna avô do rei Davi.
É impressionante pensar que a história dessas duas viúvas sem nada e desse homem íntegro acaba ligada à linhagem real e, para muita gente, até à linhagem messiânica. Exatamente. É como se fosse uma validação, né? Mostra que aqueles atos de lealdade, de integridade, que pareciam pequenos, locais, tiveram uma importância enorme, consequências que ninguém ali podia prever. E trazendo isso para a nossa realidade de hoje, qual seria a aplicação prática? Não é ficar esperando um salvador aparecer, imagino? De forma alguma. A lição principal é incorporar esses princípios. A lealdade ativa da Ruth, sabe? Agir mesmo quando se está vulnerável. A integridade do Boaz, a generosidade, o respeito pelas regras e pelas pessoas. É sobre cultivar essa bondade que reconhece e valoriza a virtude no outro. A história sugere, com muita força, que viver assim com lealdade, trabalho, integridade, compaixão, cria um ambiente onde coisas boas podem acontecer, mesmo que de formas inesperadas. Então, resumindo os pontos-chave que a gente pode tirar. A lealdade como força ativa, que muda destinos. A fé que se mostra na ação, no serviço humilde. A importância de agir com integridade e generosidade quando a oportunidade aparece. E, claro, a esperança na restauração, mesmo depois de perdas gigantescas. No fundo, é uma prova de como o caráter pode sim reescrever uma história. Perfeito. E fica aqui uma provocação final para quem nos ouve pensar. Se as ações de Ruth e Boaz, que pareciam tão pequenas no contexto deles, criaram ondas de impacto tão grandes, o que acontece quando a gente escolhe agir com integridade, com bondade, com lealdade nas nossas pequenas circunstâncias do dia a dia? Que tipo de ondas positivas a gente pode gerar quando decide ser um Boaz ou uma Ruth nas nossas interações, reconhecendo e honrando o valor do outro? Talvez o poder de transformar as coisas esteja justamente nessas escolhas de caráter, por mais simples que pareçam.